país. Essa eleição de 2026, vamos nos lembrar, é uma das eleições mais importantes para a história deste movimento. Eu a considero a eleição mais importante da história do MBL, desde o início até hoje. Talvez apenas se igualando em importância à eleição de 2016, porque aquela de 2016 foi uma eleição que a gente saía de ser um movimento que fazia mobilizações nas ruas, que se articulava para manifestações, protestos, para um movimento que de fato passou a exercer um papel na política institucional brasileira. Então nós fizemos uma migração que foi uma migração bastante incerta de 2015 a 2016. Nós não sabíamos previamente qual seria o resultado da gente entrar na eleição de 2026. Parênteses, a gente sabia que eu não diria migração, mas expansão, né? Para um outro universo. Porque a gente não saiu, né? Exatamente. Uma expansão para um outro universo. Nós não tínhamos muita ideia, assim, uma ideia sólida do que seria. Na época havia muita rejeição à ideia dos movimentos de rua se tornarem movimentos institucionais ou de pessoas que apareceram nas ruas se tornarem deputados, parlamentares. Havia essa rejeição, tanto é assim que no período O Vem Pra Rua, que também era um movimento que fazia manifestações junto com o MBL, optou por não lançar as suas lideranças a nada. O Vem Pra Rua abdicou da parte eleitoral ali, e nós tomamos uma decisão que na época foi muito corajosa, e foi uma decisão que a gente não sabia se ia nos custar, e felizmente não nos custou. Foi uma decisão que nos brindou com o primeiro mandato. Infelizmente o mandato do cara que hoje não é muito bem quisto aqui, né, que saiu de uma forma bem ruim, para não dizer vergonhosa. Era o Holliday, é engraçado, eu vou comentar assim. Eu vou comentar e acabou. Mas o Holliday, ele tem uma coisa, né? Ele era, de todas as lideranças do MBL, o mais anti-bolsonarista, Bruno. O mais anti-bolsonarista. Ele era homofóbico também? Não. Aí você tá sacaneando, mas ele de fato era anti-bolsonarista mesmo, assim, ferrenho. Ele era mais anti-bolsonarista do que todo mundo, numa época que o MBL não tinha rompido com o Bolsonaro. Isso assim, eu falo isso porque assim, tem vídeos e vídeos sobre isso. Eu não sei se ele tentou apagar a história dele, qual é o caso aqui, se tem um acordo de cavalheiros, mas assim, francamente, eu não tô nem aí pra isso. E o que eu vi, o fato era, ele era anti-bolsonarista, assim, ferrenho, e era o mais anti-bolsonarista. Ele tinha até posições de centro-esquerda, e aí ele sai do MBL e rapidamente muda de ideia. Mas enfim, o primeiro mandato foi o dele. E foi uma grande eleição em 2016 e que marcou o ingresso do MBL nesse mundo institucional. Eu considero que esta eleição de agora, 10 anos depois da de 2016, é igualmente importante. Né? Igualmente importante por quê? Porque é a primeira eleição que a gente vai disputar com o nosso partido, é a primeira eleição que a gente vai disputar com o candidato a presidente, é a primeira eleição que, por força de nós termos o partido, a gente está lançando muita gente nas chapas. A gente precisa ter uma quantidade enormes, são dezenas e dezenas de candidatos a deputado federal, deputado estadual. Primeira eleição que nós temos vários senadores. Então, essa é uma eleição assim, crucial para nós. E eu diria que é uma eleição crucial para o Brasil. E é uma eleição crucial para o Brasil, Paulo, porque nesta eleição a gente vai ver qual é a força da terceira via, de uma opção que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E independente do que nos aconteça enquanto movimento, eu acho que para o Brasil será muito ruim se essas duas opções concentrarem praticamente a totalidade dos votos, porque isso indica que o eleitorado brasileiro não está maduro para fazer nada. Esse é um eleitorado que ainda está patinando no mesmo erro, com as mesmas miragens, com as mesmas opções viciadas. E isto significa, na prática, muito mais tempo de estagnação, muito mais tempo de atraso. Não sei se você está acompanhando as eleições, muito pouco, né? Mas pouco. Me diga aí da sua experiência, o que você está vendo. Eu tô meio apavorado. Uma boa palavra para qualificar os sentimentos, meio apavorado. Eu tô meio apavorado. Porque toda vez que o assunto eleição aparece pra mim, eu tenho acompanhado pouco de verdade, assim, porque eu tô de fato fazendo bastante coisa, graças a Deus e assim. Mas sempre que esse papo de eleição vem a mim, ele vem com essa ideia de que Flávio Bolsonaro está pau a pau com o Lula nas intenções. Já passou. Voto. Excelente ponto. Então eu fico apavorado, tá? Porque eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Não passou pela minha cabeça em nenhum momento nesses últimos, 5, 6 anos, que
Um candidato tão ruim estaria nessa posição. E também que aquela debacle do bolsonarismo que a gente estava pregando como um grande wishful thinking, na verdade, né? Se converteu num candidato fortíssimo. Que assim, inacreditável o negócio desse.